Nós tivemos esta oportunidade de começar a viver de uma maneira um bocadinho mais respeituosa dos limites do planeta, digamos assim, ou mais responsável, efetivamente, quando nos casámos. Se bem que seria muito injusto para os nossos pais nós não referirmos que, efetivamente, já em casa deles havia muita coisa, tanto em casa dos pais do João como em casa dos meus pais, que já era feita. Portugal é um país particularmente vulnerável às alterações climáticas devido à situação geográfica e ao clima mediterrâneo. O futuro reserva-nos menos chuva e um aumento de temperaturas, em particular no sul do país. É ainda o problema das secas, que vão ser mais frequentes, mais prolongadas e propícias a incêndios. Nas últimas 2 décadas, Portugal perdeu quase 20% dos recursos hídricos e o cenário tende a agravar-se. Assim sendo, os diversos setores económicos vão mesmo ter de se adaptar, de modo a atenuar o impacto na atividade, mas sem prejuízo da produtividade. E compete-nos também a nós, cidadãos, a cada um de nós, exercer um papel ativo no combate às alterações climáticas. Até porque é imperativo preservar os recursos naturais, de modo a assegurar um planeta sustentável às gerações futuras. Quando comprámos a nossa casa, tivemos cuidado com a eficiência energética, com o desperdício da água. Vimos todas as torneiras, se havia retores de caudal ou não, para trocarmos também aquelas que não tinham. A horta, não é? Que é aqui o ex-libris de um mix de tecnologia e que é espetacular porque aproveita a água da chuva e a horta tem um depósito em baixo e nesse depósito fica acumulada a água da chuva. E depois há um painelzinho pequenino, um painel solar, que faz bombear a água até acima e rega. Gota a gota, não é? Gota a gota. Acabámos por encontrar assim várias técnicas de poupança de água, de poupança de luz. É uma coisa que começou quando nos casámos e que se esgotou, ou seja, foi uma decisão que continua a ser uma decisão todos os dias, porque todos os dias há uma coisa nova que descobrimos que podemos fazer. E depois há muitas outras em que falhamos e temos de viver com isso e está tudo bem. Pois, Catarina e João, estas preocupações todas muito concretas, é possível identificar quando é que elas surgem? Começam por quê? Eu acho que as preocupações começam sempre de queremos viver bem, não é? Queremos viver bem, queremos que os nossos filhos vivam bem, queremos que os filhos deles vivam bem e toda a gente, com mais ou menos privilégio, tenha acesso à qualidade de vida que é estar na natureza e ter bebida, ter comida, ter à sua disponibilidade não só aquilo que é preciso para sobreviver, como para ter qualidade de vida. E para ter futuro, é isso? Para ter futuro, porque é muito giro falarmos da natureza e da ligação com a natureza, mas a natureza está um bocadinho a desaparecer, tal como nós a conhecemos. Não? Nós passamos férias num sítio onde, de repente, as águas das barragens deixaram de existir. Acho que a maior parte das pessoas vive uma vida tão acelerada que nem sequer consegue perceber que vai chegar um dia em que vai abrir a água da torneira e não vai sair nada. Aliás, no Alentejo vamos passar férias, às vezes no verão, há zonas em que abrimos a torneira e não há água, efetivamente. Mas dentro dos grandes centros urbanos nós estamos um bocadinho longe. Portanto, há este desfazamento da nossa vida em sociedade, nos grandes centros urbanos, que também não nos permite, de alguma maneira, perceber a nossa dependência destes recursos naturais. E a água é um dos mais gritantes. Nós estamos a viver uma situação de seca, que já começou há uns anos. Essa situação de seca vai mais cedo ou mais tarde terminar, mas a situação de escassez vai perdurar. E, portanto, esse é que é o nosso desafio do futuro. Em resultado desta escassez que estamos a viver e que tenderá a agravar-se em função das alterações climáticas, nós temos que investir muito no setor dos recursos hídricos. E vamos ter que encontrar soluções para que consigamos disponibilizar a água necessária aos vários usos e não comprometer o nosso desenvolvimento económico. Em 1972, o meu pai teve a vontade de adquirir uma exploração no Alentejo e, portanto, comprou esta propriedade. E a partir daí começou-se a desenvolver toda a atividade agropecuária nesta exploração. Nós, quando começámos a fazer, digamos, uma agricultura mais moderna, que
mais ou menos em 87, apostámos nas culturas de primavera-verão, principalmente o milho. Acontecia que chegávamos ao fim do verão sempre sem reservas. Portanto, esta barragem que estamos aqui a ver, nesta altura do ano, estaria vazia. Em 2012, fizemos uma conversão total para culturas de outono e inverno, como o trigo, as forragens. Isso permitiu-nos ter água todos os anos. Portanto, nós, nesta altura, que estamos em outubro, sabemos que vamos ter água para o ano agrícola em que estamos a entrar. O preço da água, enquanto não refletir o valor que a água tem, de facto, pela sua escassez, quando mantivermos o preço baixo, não há um incentivo que normalmente há em relação à escassez e ao valor de um produto para poupar nesse produto. Ou seja, se o valor é alto, o preço também deveria ser alto, de forma a criar mecanismos de poupança e de maior eficiência no uso desse recurso. Ora, então cá estamos aqui na magnífica propriedade. Então temos aqui 800 hectares, não é? Isto é uma coisa incrível, não é? Em relação à gestão do solo, e qual foi a grande mudança? A grande mudança foi o sistema de agricultura de conservação. E o que é a agricultura de conservação? É a não mobilização do solo, portanto, sementeira direta, a rotação de culturas e a manutenção dos resíduos. Portanto, este sistema, ao não mobilizarmos, reduz todos os problemas de degradação do solo e, simultaneamente, há uma melhoria da estrutura do solo, das condições do solo, aumenta a sua fertilidade, sequestramos CO2 da atmosfera e, portanto, não só é uma vantagem em termos económicos, como em termos ambientais é uma forma de a agricultura, que é uma atividade com impacto, ter um contributo líquido positivo no sequestro de carbono. É fundamental o foco de toda esta atividade ser a gestão do solo na sua melhoria e na sua preservação, é isso. O que permite que seja também mais rentável. Claro, exatamente. É muito importante pensar na melhoria da estrutura do solo como uma das formas de armazenar água no ecossistema. O solo não deve ser mobilizado, ou seja, não devem entrar tratores com grades de discos que vão mobilizar o solo, que se utiliza muitíssimo. Há uma prática tradicional de o fazer para limpar os solos e para os preparar no caso dos cereais, para os preparar para a sementeira do ano seguinte, mas a mobilização do solo vai destruir a própria estrutura do solo. A agricultura representou em 2021 1,7% do PIB português. Assume uma relevância extrema e indiscutível no desenvolvimento sustentável dos territórios rurais. Contribui para a gestão da paisagem, para a manutenção da biodiversidade e para dinamizar as economias locais de que toda a sociedade beneficia. Aqui na Herdade da Parreira, em pleno Alentejo, aposta-se no modelo agro-silvo-pastoril, que junta a agricultura, a floresta e a criação de gado, e de que o montado é um exemplo emblemático. A nossa atividade é desenvolvida em cerca de 800 hectares, dos quais 460 hectares são montado, 300 hectares são dedicados às culturas, onde 220 são de regadio e 80 são de sequeiro, e cerca de 80 hectares são ocupados pelas barragens, portanto, que fornecem água à nossa área de regadio. Em relação aos sistemas agro-silvopastoris, foi um sistema que sempre foi pensado desde a sua origem como um sistema onde se aproveita da melhor forma e de uma forma complementar os vários recursos que são escassos. E, portanto, seria muito importante termos políticas também que focassem na regeneração deste sistema, na plantação de mais árvores, porque ele é também um sistema que consegue travar o progresso da desertificação que vem do sul. Muitas vezes perguntam se estas estratégias são de longo prazo, de médio e longo prazo. Temos que ter estratégias de médio e longo prazo para a sustentabilidade económica e ambiental, mas
o retorno tem que ser imediato, porque nós temos que pagar contas todos os meses, temos a nossa vida, temos as nossas famílias e, portanto, não podemos estar à espera que isto seja de outra forma. O turismo é um setor-chave. Representou 8,5% do valor acrescentado bruto da economia nacional em 2019. E se a sustentabilidade é uma meta para todas as atividades económicas, obviamente o turismo não é exceção. Por isso, a gestão da água e a promoção da eficiência energética são questões centrais para o crescimento de vários negócios, procurados, aliás, por um público cada vez mais consciente e exigente do ponto de vista ambiental. Muitos empreendimentos têm essa noção e já se foram adaptando ao longo dos últimos anos. O setor do turismo não deixa de ser um dos grandes setores que é poluidor. Nós, por forma a reduzir a nossa pegada ecológica, temos que ter bem conscientes e presentes que temos que cada vez mais, enquanto grandes poluidores, tentarmos repor tudo o que tiramos à natureza, sem que possamos descurar, obviamente, o conforto e o bem-estar do hóspede. O setor do turismo é um dos grandes consumidores de água, a começar por tudo o que é atoalhados, seja num restaurante, seja nos quartos, toalhas, nas piscinas, tudo carece de uma lavagem. O hotel tenta e faz com a sua equipa cargas máximas nas máquinas, assim como a redução de caudal, obviamente, nas torneiras e nos duches. Ora viva, André. Bom dia. André, cada vez que eu falar mais em dessalinizar, num país como o nosso, numa região como o Algarve, por maioria de razões, isso aqui já acontece há mais de 10 anos. É verdade, estamos nesta década deste extraordinário investimento, que de facto é o presente e é o futuro. É literalmente desde 2011 ir buscar água do mar para que possamos ter a capacidade de regar em 23 hectares, 60% da nossa propriedade. Aqui... E grande parte da propriedade é verde, precisa de muita água, não é? É verdade. Mas, por exemplo, os lagos, as piscinas? Todos os lagos, as piscinas, é tudo canalizado para este recurso que é essencial. E tem uma ideia da ordem de poupança que isso representa em percentagem? Sim, estamos a falar de cerca de 40% de água que não estamos a consumir da rede pública. 40%? 40%. E então é aqui que acontece o processo todo? Correto. Temos num primeiro tanque a água salgada, passa por um sistema de filtragem em que depois temos a água apta para que possa ser injetada em todo o sistema de rega, lagos e piscinas. A grande magia neste projeto é que estes 40% de água que não estamos a ir buscar à rede pública, estamos a disponibilizá-la para todos os habitantes e para todos os que visitam, principalmente em picos de sazonalidade. E é bastante significativo, É verdade. Nós temos que ganhar consciência que a água é um fator crucial ao desenvolvimento do país. E que, portanto, a água tem que estar no centro das nossas discussões sobre as opções de política pública. Vamos ter que encontrar estratégias para reduzir a procura, melhorar a eficiência hídrica, encontrar novas origens de água e promovê-las de forma diversa. E é aqui que entra a dessalinização e a reutilização de águas residuais, que até há uns anos atrás eram consideradas muito onerosas, muito dispendiosas, e que hoje em dia essas soluções de dessalinização e de reutilização de água começam a ser viáveis. Cada vez mais adotamos a palavra economia circular porque é assim que nós trabalhamos diariamente. E, efetivamente, o Vila Vita pauta-se por estar numa localização geográfica premium, e por estarmos premium temos fornecedores de elevada riqueza cultural e gastronómica porque estão imediatamente aqui ao lado e porque nos trazem os produtos mais frescos e mais respeitadores da sua sazonalidade. Muito obrigado, está com um aspecto ótimo. Consumir localmente significa reduzir a nossa pegada carbónica, porque se trata de encurtar o percurso dos alimentos, desde a produção, passando pela distribuição e até ao consumo, que é agora.
Vale a pena sublinhar que o desperdício alimentar também é uma questão ambiental, já que é responsável por 8% das emissões de gases com efeito de estufa para a atmosfera. E sempre que deitamos ao lixo alimentos em bom estado de conservação, estamos a desperdiçar também os recursos que foram utilizados para os produzir. E há alternativas muito simples que todos podemos adotar no dia-a-dia. Cascas para nós não são lixo. Não é? Há cascas que se podem comer, a maior parte das cascas podem-se comer, até as cascas de banana se podem comer. Porque uma casca é comida, uma casca de batata no forno fica maravilhosa, são umas batatinhas de casca, fica espetacular. São os chips, né? Os São chips de chips. batata doce. Né? Sim, exatamente. Os nossos pais faziam empadão de restos, obviamente, e comia-se restos em casa, tanto uns como de outros, mas nós vamos se calhar um passinho a seguir, porque dá para aproveitar tudo e repensar um bocadinho de porque é que nós não consideramos a raiz do alho francês comida, se ela é combustível e está a fazer uma espécie de batata frita palha com a raiz, não é? Se eu estiver a cozer brócolos, não vou deitar aquela água fora a seguir. A menos que tenha posto sal, pode ir para plantas. Se tiver posto sal, que já não dá, mas uma água onde estiver a cozer um legume é ótima para fazer sopa, até é mais saborosa e tudo. Até repensar aqui um bocadinho o que é que nós andamos a chamar comida e o que é que andamos a chamar lixo. A floresta é um dos principais recursos do país, fundamental para a retenção de carbono da atmosfera e para a conservação da biodiversidade. Este património natural tem alimentado também um setor de grande valor económico. É que, além de gerar emprego e de promover a coesão do território, o setor florestal é responsável por exportações significativas de madeira, cortiça, pasta e papel. Temos que distinguir entre a floresta de conservação, que são áreas protegidas, e aquilo que é uma floresta de produção. E estas florestas de produção têm que ser bem geridas, evidentemente, para que a sua produtividade seja aquela que se espera. Em Portugal, nós temos uma espécie de eucalipto que, quando é bem gerida, produz uma pasta de papel de alta qualidade. Essas florestas de eucalipto são florestas de produção e representam um valor económico muito considerável para o nosso país. É uma área relativamente pequena, embora depois haja muitas áreas de eucalipto, mas que não estão, digamos, com uma gestão otimizada. E temos então, Paula, que este tipo de floresta é impactante no vosso negócio e no todo da economia do país. Sem dúvida. A floresta de eucalipto, que aliás está na base do negócio da Navigator, tem sido um motor, um pilar importantíssimo na floresta nacional e está na base de uma fileira com uma forte vocação exportadora. Portanto, corresponde a 43,5% das exportações de todo o setor florestal nacional. Portanto, quase metade. Quase metade. E a forma de gerir este tipo de floresta impacta de que forma as alterações climáticas? Fala-se muito disso, mas concretamente traduz-se em quê? Traduz na capacidade de tornar os solos produtivos. Um modelo de gestão florestal responsável sabe conciliar uma elevada produtividade com uma capacidade também de gerar equilíbrio, de conservar a biodiversidade e, portanto, as florestas de produção em crescimento estão a contribuir efetivamente para serem um sumidouro de CO2, portanto, fixando o CO2 nas folhas, nas raízes, nos troncos das árvores e, portanto, assim contribuem para uma economia de baixo carbono, de base biológica, importantíssima para fazer face aos efeitos das alterações climáticas. A floresta tem sido tradicionalmente considerada neutra em termos de emissões de carbono ou emissões de CO2, uma vez que aquilo que é emitido hoje é reabsorvido no futuro. O problema surge no caso dos incêndios. Se nós temos um regime de fogo em que a área ardida vai aumentando ao longo do tempo, ou, não aumentando a área ardida, são fogos mais severos, portanto, consomem mais biomassa e emitem mais gases com efeito de estufa. Aquilo que se perde hoje já não vai ser recuperado amanhã. É esse o grande problema
ou o grande risco em termos de alterações climáticas associada às florestas. A plantação florestal organizada convive em Portugal com um outro tipo de floresta, de certo modo abandonada, com mais matéria combustível. Isto favorece a propagação de incêndios e, como consequência, diminui a capacidade de reter dióxido de carbono. A área ardida em Portugal, só no ano 2021, foi superior a 28 mil hectares de mato e floresta. É o equivalente a uns 30 mil campos de futebol. É mesmo urgente uma gestão sustentável em maior escala que desincentive o abandono destes terrenos. Só assim o país pode conservar a biodiversidade e aumentar a capacidade económica a partir da floresta. As florestas em Portugal que mais ardem proporcionalmente à área que existe são o castanheiro e o carvalho. Logo a seguir é que vem o pinheiro e depois vem o eucalipto. Portanto, a espécie em si não é um indicador se uma determinada área florestal vai ter uma probabilidade maior ou menor de arder. Nós, na Navigator, já há muitos anos, há mais de 20 anos, que fazemos a zonagem da afoclimática, que é uma coisa muito simples. É um mapa de solo e clima que nos permite identificar em cada uma das propriedades as condições locais específicas que têm peso para a decisão que vamos tomar de investimento, para a seleção dos clones, dos materiais genéticos, das plantas que vamos lá pôr, para a definição da preparação de terreno, para a definição qual o adubo que vamos colocar, qual a quantidade de adubo, em que momento é que o vamos fazer. E, definindo todas essas especificidades, procuramos fazer a avaliação daquilo que existe neste momento e aquilo que nós queremos alterar para o futuro, para tornar essa floresta mais resiliente, mais produtiva. São objetivos cruciais: tornar a floresta mais resiliente, mais tolerante à escassez de água e menos vulnerável a pragas. E é isso que perseguem os investigadores do RAIZ, o Instituto de Investigação da Floresta e do Papel. Neste local desenvolvem-se tecnologias inovadoras que incentivam a bioeconomia circular, ou seja, o aproveitamento de recursos renováveis da floresta para chegar a produtos mais verdes e sustentáveis, reduzindo o desperdício. São a ciência e a investigação aplicadas à floresta. O RAIZ é um instituto de investigação e desenvolvimento e transferência de tecnologia que se dedica ao setor da pasta e papel e bioprodutos derivados da floresta e da floresta que alimenta este setor. Focamo-nos no desenvolvimento de plantas melhoradas, geneticamente melhoradas por seleção natural, na proteção da floresta por luta biológica contra pragas e doenças, e também o desenvolvimento de boas práticas e transferência de boas práticas de silvicultura que possam criar valor na floresta. Ora viva, Carlos. Muito obrigado. Tudo bem? Tudo bem, cá estou finalmente. Carlos, o que é que acontece aqui que é substancialmente diferente do que acontecia há 20 anos, por exemplo? Olha, o RAIZ é atualmente um instituto de investigação dedicado à bioeconomia de base florestal, centrada na floresta plantada de eucalipto. O que é que nós fazemos aqui? Desenvolvemos investigação, nomeadamente novos bioprodutos, para além daquilo que são os produtos tradicionais. E esse é o grande desafio para a investigação e desenvolvimento aqui, não é? É o grande desafio, porque, de facto, com os desafios que temos com a sociedade atual, nomeadamente alterações climáticas, escassez de recursos, olhamos para a madeira e para a árvore, para a floresta como um todo. Não apenas na perspectiva da utilização das fibras celulósicas para produzir tradicionalmente pasta e papel, mas olhamos para a madeira como, digamos, o crude de uma biorefinaria, em que esse crude é a madeira e a biomassa de origem florestal, e podemos obter, para além das fibras celulósicas, podemos obter biocombustíveis, bioplásticos e biocompósitos que são utilizados ou são produzidos hoje em dia a partir do petróleo, podem ser obtidos a partir da
da madeira e da biomassa e dos resíduos florestais, que são chamados bioplásticos, que podem alimentar, por exemplo, a indústria da injeção de plásticos ou filamentos para Podemos impressão dizer que 3D. aqui o futuro apenas começou. De facto, o futuro começa aqui e a floresta vai ter certamente um papel fundamental no desenho desse futuro. Hei de cá voltar para confirmar. Foi Carlos, um prazer. foi um gosto. Muito Deus. obrigado. A bacia do Mediterrâneo está entre as regiões onde a mudança climática mais acelerou. Para haver uma economia resiliente, capaz de enfrentar essa transição, há duas palavras-chave que os diversos setores de atividade devem ter presentes: adaptação e mitigação. E pequenos gestos como os da Catarina e do João, se multiplicados por milhões de pessoas, podem ter um impacto muito forte na redução da nossa pegada carbónica. Quanto a esse objetivo, estamos ainda a meio caminho para atingir a neutralidade pretendida até 2050. É preciso abandonar os combustíveis fósseis e completar essa transição para uma economia verde, assente nas energias renováveis. Eu lembro-me de ser pequena e ouvir falar não de crise climática, não de sustentabilidade, mas simplesmente de não gastar água, não gastar luz. Então, em casa dos meus pais era sempre o desligar as luzes, ou um dia vais pagar a tua conta da luz e vais ver o que é bom. E havia sempre estes pequenos gestos, mas nunca se falava em crise climática, nunca se falava assim numa... Era só sermos sensatos e responsáveis, não é? Eu acho que nós ouvimos as nossas mães dizer: não se gasta papel, papel vem das árvores. É sensatez, é perceber que nós estamos ligados à natureza, não é a natureza versus nós, não. Nós fazemos parte da natureza. Combater as alterações climáticas implica abandonar o atual modelo económico baseado nos combustíveis fósseis e acelerar uma transição energética justa. E Portugal tem definida uma estratégia para o clima e para a energia em linha com os acordos internacionais assumidos. Para cumprir o Acordo de Paris, é necessário reduzir em 55% a emissão de gases com efeito de estufa até 2030, isto por comparação com 1990, e também atingir a chamada neutralidade carbónica até 2050. Para a economia portuguesa, este caminho representa uma oportunidade de novos negócios baseados na gestão de recursos naturais. E será decisivo seguramente o contributo do sistema científico e tecnológico e de empresas inovadoras capazes de desenvolver produtos e serviços que possam competir no mercado internacional. João, gostei desta ideia da Catarina. Não somos nós e a natureza, somos nós, natureza. Se nós fazemos parte da natureza, não é? Nós somos apenas mais um animal que vive neste ecossistema, que é um ecossistema perfeito, num desequilíbrio perfeito, mas é um ecossistema em que nós fazemos parte dele. Com uma particularidade: nós somos seres racionais e podemos agir conforme a nossa racionalidade. E acho que já há muito tempo que estamos a agir de forma errada perante a natureza. E, Catarina, há aqui também uma oportunidade de negócio e vocês têm um exemplo concreto de transformar esta convicção nessa oportunidade. Que ideia foi essa? A economia circular é um dos grandes temas que nós temos hoje, precisamente porque existe uma oportunidade de negócio no não desperdício. Quando nós podemos vender um produto duas vezes por estar a ser recondicionado, nós estamos a gerar dinheiro para a economia e estamos a melhorar aquilo que não deixamos. E nós somos exemplo para criarmos uma loja online, ou seja, é um negócio alinhado com estes princípios segundo os quais vivemos, com distribuidores, fornecedores, que também estão muito alinhados com estas questões de não exceder os limites do planeta, de tentar reaproveitar tudo ao máximo, de reciclar tudo, é contrariar esta tendência de descarte que existe na economia linear. E se eu pensar do ponto de vista de negócio, se eu vender o produto, o recondicionar e voltar a vender, eu vendi o mesmo produto duas vezes. Portanto, conseguimos viver melhor, respeitando os limites do planeta, sem descurar a estabilidade económica. É uma bela mensagem que fica. Foi um gosto. Obrigada. Obrigado. O Acordo de Paris tem por objetivo que a temperatura não ultrapasse 1,5 graus Celsius, ou quando muito 2 graus Celsius, relativamente ao período pré-industrial. E isso significa que temos um determinado orçamento de carbono no que respeita às emissões. E esse orçamento de carbono está, evidentemente, sempre a diminuir à medida que vamos emitindo para a atmosfera, sobretudo com
o uso dos combustíveis fósseis e também com a desflorestação. Se continuarmos a emitir ao ritmo que estamos a fazer todos os anos, temos apenas 12 anos para conseguir esgotar esse orçamento. É realmente urgente fazer a transição energética, ou seja, descontinuarmos o uso dos combustíveis fósseis e passarmos a utilizar mais as energias renováveis e outras energias descarbonizáveis. É uma boa visão de longo prazo nós acabarmos com a utilização das energias fósseis. Pondo de parte a nossa utilização da energia de carvão, como pusemos em Portugal em 2021, temos agora em mãos ainda de energia fóssil a parte do gás natural e a parte dos produtos petrolíferos, portanto do que vem do petróleo para os transportes, que são dois pedaços que é difícil lidar. Na linha da descarbonização de Portugal até 2050, temos um objetivo definido pelo Plano Nacional de Energia e Clima para 2030, que é ter 47% da energia final consumida de origem renovável, sendo que neste momento estamos nos 34%. Portanto, ainda falta aqui um bocadinho que é preciso fazer um esforço, principalmente da utilização de energia. Em todo o caso, uma visão não deixa de ser uma linha que devemos seguir e que devemos ter para o futuro. Este projeto é o maior projeto flutuante na Europa em barragens, que é um projeto de 5 megawatts com painéis fotovoltaicos flutuantes, hibridizado com a central hidroelétrica, ou seja, a sua energia, a energia que é exportada, é ligada diretamente à central hidroelétrica. Tem 4 hectares, que representa 0,01% da área total da barragem do Alqueva. Temos uma central de 5 megawatts, que produz energia equivalente a 30% do consumo doméstico de Portela e Moura. Então, Bruno, quanto é que estamos a produzir? Ora, estamos neste momento com 2,5 megawatts. A gente, quando chegou, estava à volta de 800 kW. Pronto, estava um pouco mais nublado. Neste momento, o tempo está a começar a descobrir e aumentou a potência. No entanto, ainda estamos abaixo da potência nominal do parque solar. Conseguimos introduzir nesta plataforma estes flotadores azuis que estão aqui nesta parte periférica, que são de plástico reciclado, portanto, polietileno de alta densidade reciclado, portanto, já tem uma pegada muito baixa, com cortiça misturada, e com isso conseguimos baixar já, neste projeto, 30% na pegada de carbono e 16% nas emissões de CO2 destes flutuadores. Miguel, é exagero dizer que com este potencial da natureza e com uma tecnologia testada estamos a viver uma revolução? Eu acho que sim, este é um bom exemplo desta capacidade que temos em Portugal, e na EDP em particular, de inovação, e de juntar aqui uma tecnologia que parece óbvia e já é conhecida, que é o fotovoltaico, no meio nada óbvio, que é a água, e temos aqui a conjugação desta fonte de energia solar e eólica e também como fonte de baterias, do que chamamos de hibridização. Portanto, o que fizemos aqui foi juntar toda esta tecnologia no mesmo ponto de ligação, não fazendo novas linhas, portanto, não tendo o impacto ambiental que as linhas têm, sem esses custos e, obviamente, sem o prazo que demora a fazer. Mas pode crescer, pode escalar. O que temos com este pequeno exemplo é a demonstração que podemos escalar para todas as albufeiras em Portugal e no mundo, por aí fora. Portanto, se voltarmos aqui daqui a 1 ano ou 2, é outra história. É outra história aqui, outras albufeiras em Portugal. O que nós exportamos foi a ideia da hibridização em centrais hidroelétricas, que foi pela primeira vez feita pela EDP. E, portanto, a nível mundial, uma série de empresas que vieram tomar Portugal como um exemplo de penetração de renováveis e todo o know-how de engenharia que está por trás desta concepção e também uma maneira de estar, não é? Uma maneira de estar e olhar para os ativos e para o potencial que as renováveis têm. Estamos
Estamos em plena crise do preço dos combustíveis fósseis causada pela atual guerra na Europa. Neste contexto, as energias renováveis são uma arma indispensável na luta contra as alterações climáticas. Portugal é abundante em fontes renováveis, sendo esta vantagem competitiva decisiva no novo mercado verde. Sol, água e vento são fatores de inovação, sustentabilidade, crescimento e emprego. No entanto, nesse caminho para uma economia mais robusta, não basta tirar partido dos recursos naturais. É preciso aproveitar também o conhecimento, as infraestruturas e a tecnologia de que o país já dispõe no setor energético. Apesar de nós termos acesso a todas estas energias primárias, como seja o sol, o vento, a água, o que é certo é que o acesso ao recurso não é por si só garantia de um crescimento económico. O que nós queremos é ter energia renovável, não imediatamente para exportar, mas para suprir as nossas importações, que somos das fósseis totalmente dependentes. E, portanto, suprindo essas importações e baixando os custos de produção, nós teremos uma vantagem. Porque, de facto, em termos das tecnologias utilizadas para produzir eletricidade de origem renovável, temos aqui alguma capacidade para o fazer, conseguimos ter uma vantagem competitiva dupla, não é? De exportar a própria tecnologia ao invés de exportar a energia em si. Os oceanos constituem o maior habitat do planeta e ajudam a regular o clima global. Trata-se de um recurso que é imprescindível proteger, não só porque tem um potencial imenso ainda por explorar, como se torna fundamental para a transição energética. Os oceanos possibilitam a produção de energia elétrica, quer a partir de eólicas offshore, ou seja, com recurso ao vento no mar, como através da energia das próprias ondas. Ora viva, Bernardo. Olá, Carlos. Então cá nos encontramos na Praia da Aguçadora. Quem diria, é? Obrigado. Vamos a isto. E se calhar vale a pena começar por dizer que estamos a caminhar sobre dunas, mas também sobre um cabo submarino que vai até a uns quilómetros, não é? É verdade, o cabo tem 5 km de extensão, liga a subestação na Praia da Aguçadora aos dispositivos de produção de energia das ondas que se encontram neste momento no mar. Portanto, isto é o projeto EUSCORS, um projeto europeu, e já se produz a energia aqui a partir das ondas do mar. Isso já acontece? Sim, já acontece. Estamos a testar não só a tecnologia de produção de energia das ondas, mas estamos a perceber também como essa tecnologia se comporta em águas atlânticas, que é algo de inovador. Ou seja, passa-se do laboratório para o contexto real aqui. Exatamente. E o contexto real depois permite-nos ter acesso a dados reais, nos permite aprimorar algoritmos, a perceber como é que é o comportamento dessa produção e a perceber como é que estes dispositivos se comportam, por exemplo, durante uma tempestade. O projeto EUSCORS prevê também, no futuro, ter interligação de várias fontes, não só a energia das ondas, mas também a eólica offshore, para, no fundo, aproveitarmos a grande área costeira que nós temos no nosso país. No fundo, conjugar renováveis para ter uma resposta mais eficaz. Exatamente, exatamente. Nós temos um território terrestre que é exíguo, mas temos um território marítimo que é um dos maiores do mundo. Sabendo que a União Europeia tem um plano para chegar, pelo menos a 2030, com mais 60 gigawatts de energia eólica offshore e até 2050 a 340 gigawatts, que significa que vai haver uma oportunidade à escala industrial enorme para um país como Portugal. Cá estamos no Laboratório de Robótica Marinha. Luís, não há o passo seguinte, o que vimos junto ao mar, sem aquilo que acontece aqui. Exatamente. E o que é essencial? Aqui é onde nós desenvolvemos os protótipos e testamos antes de ir para o ambiente. Representa um grande ganho poder testar naquela circunstância. É absolutamente essencial. O que nós estamos a procurar é que este aproveitamento das energias marinhas reduza bastante o seu custo. E para reduzir o seu custo, nós temos que garantir que os materiais e as soluções que lá estão resistem o mais possível àquele ambiente adverso. Temos aqui estes veículos que, no fundo, já funcionam. Já funcionam. Estão testados e a dar resultados já fizeram outras missões.
esta versão, por exemplo, que está aqui deste Lander é a versão mais recente. No fundo, este em particular é capaz de funcionar como chefe de orquestra dos outros veículos que andam lá em baixo, porque lhes dá o posicionamento. Ser a referência sinais, para várias é a para referência sondas, do posicionamento para os outros, que depois andam nas infraestruturas a tirar as suas medidas. Podem ter câmaras, podem ter outro tipo de sensores, para nós percebermos como é que aquela infraestrutura se está a comportar naquele ambiente salino, agressivo, com as ondas e afins. Portanto, isto, no fundo, recolhe toda a informação que estes andam a fazer e nós depois conseguimos pegar nesses dados e dizer ao fabricante, olha, isto aqui não está bem, precisa de ser melhorado, precisa de fazer assim, precisa de fazer Parece assim. muito bem. O Turtle e a Eve são tecnologias portuguesas e refletem inovação com base em conhecimento científico. E neste campo são muitas as possibilidades que Portugal pode explorar. Tudo está literalmente em aberto. Esta equipa explora a natureza multidisciplinar que nós temos no Inesptec. Portanto, nós temos competências em diversas áreas. Aqui estamos a envolver equipas muito ligadas à parte de energia, muito ligadas à parte da robótica e muito ligadas à parte da gestão industrial. Há aqui todo um conjunto de oportunidades que o teste em território português abre para que depois as empresas portuguesas possam efetivamente juntar-se a este processo. Porque vai ser preciso a parte de construção, vai ser preciso a parte dos materiais, portanto, a própria gestão e manutenção desses ativos. Portanto, há aqui todo um potencial de crescimento para a indústria portuguesa neste caminho. O mar é o principal sistema de suporte de vida no planeta. É o maior sistema do planeta, verdadeiramente, com 2/3 da superfície do planeta, mais de 70% do planeta é mar. Nós vamos ter, obviamente, aqui uma oportunidade, se conseguirmos fazer a dissociação entre desenvolvimento económico no mar e, de alguma maneira, degradação ambiental. A bioeconomia azul é a utilização de biotas, de organismos vivos marinhos, que podem depois produzir enormes benefícios na indústria farmacêutica, através da produção de novos medicamentos, que já estão hoje em dia a acontecer. Nutracêutica, obviamente, que hoje em dia são os suplementos alimentares. É toda uma indústria onde o mar pode ter, através desta bioeconomia, uma carta muito importante. Produzir têxteis a partir de algas. Isso será fundamental no futuro para podermos reduzir a utilização de recursos que são altamente penalizadores para o planeta, como o algodão, que consome muita água, que viaja de muito longe, e, portanto, produzir fibras têxteis a partir de algas vai ser uma realidade no futuro que irá revolucionar completamente a sustentabilidade de toda a indústria têxtil. O que é curioso é que a origem desta matéria-prima é o mar, e é neste sentido que nós dizemos que é uma biotecnologia azul, mas as suas aplicações são completamente transversais a toda a economia que existe e a todos os setores da economia, e é neste sentido que ela vai ser verdadeiramente um contributo fundamental para a sustentabilidade e para a economia verde do século XXI. A transição energética assenta em energias limpas exige a reorganização de vários setores estratégicos de atividade. Um deles é o dos transportes. São essenciais para o desenvolvimento económico e para a coesão social, mas são também dos maiores consumidores de energia fóssil. Só eles libertam para a atmosfera 1/4 das emissões totais de dióxido de carbono do país. Os tempos pedem medidas para descarbonizar a mobilidade e repensar o espaço urbano, com diminuição do uso de carro próprio. É a busca de uma mobilidade sustentável, com maior utilização do transporte público, da bicicleta, mas também de andar a pé. Se olharmos para o roteiro da neutralidade carbónica português, vemos que será necessário até 2050 reduzir em praticamente 98% as emissões que decorrem do sistema de mobilidade. Como é que vamos resolver isso?
Há, em termos clássicos, 3 linhas de atuação. A primeira é eu ser capaz de reduzir ou mesmo eliminar viagens. Se fizer menos viagens, cause menos emissões de CO2. Uma segunda dimensão é a dimensão que me permite transferir viagens de modos menos sustentáveis para modos mais sustentáveis. Falamos de transferir viagens de modos individuais para modos coletivos ou partilhados. Enfim, o transporte público é o melhor dos exemplos, que é incomparavelmente mais eficaz que o transporte individual. Uma terceira linha de atuação, naturalmente a mobilidade elétrica, trocar veículos de combustão interna que utilizam combustíveis fósseis por veículos de motorização elétrica que utilizam energia elétrica, que deve ser também ela energia limpa. A mobilidade ferroviária em Portugal foi objeto de um grande desinvestimento ao longo de décadas. A verdade é que no passado desinvestiu-se, portanto reduziu-se a frequência, depois fecharam-se as linhas e as pessoas trataram de vida. O que é que fizeram? Viraram-se para o automóvel. No dia em que eu tiver um comboio que seja competitivo, seguramente que eu vou retirar milhões de viagens das autoestradas, o que significa que eu vou reduzir drasticamente as minhas emissões de gases de efeito de estufa e vou melhorar, digamos, a qualidade de vida de quem viaja. A maior parte da operação do setor de transportes depende de combustíveis fósseis. E se é verdade que no transporte rodoviário essa transição energética é mais fácil de fazer, há 2 setores onde o tema é complexo, que é o setor da aviação e o setor da navegação, do shipping, não é? Porquê? Porque se trata de veículos, no caso barcos e aviões, que percorrem grandes distâncias e para os quais as soluções elétricas a baterias representam muito peso e, portanto, não são de todo convenientes. Portanto, o que vai acontecer é outro tipo de combustíveis sintéticos, seguramente o hidrogênio, é a promessa, não é? Para que sejamos capazes também de descarbonizar esses 2 setores que, em alguns contextos, quando juntos, valem mais ou menos 30% das emissões do setor dos transportes. Os custos da transição energética são evidentes. Não há transição energética sem custos, nem descarbonização sem custos. O que importa aqui perceber é que os custos da alternativa são muito mais elevados. Portanto, os custos de nos adaptarmos a alterações climáticas descontroladas serão muito mais elevados. Termos que suprir a produção agrícola que pode desaparecer, termos que repor infraestruturas que podem ser destruídas por inundações ou cheias ou incêndios, serão custos muito mais elevados e ineficientes até. Tudo o que são investimentos numa sociedade e numa economia mais eficiente cria oportunidades de produção de industrial e de comércio muito mais eficiente e, portanto, isto cria uma nova riqueza, uma nova produtividade na nossa economia. Comecei a partilhar no Instagram, para amigos, não é? As coisas que ia fazendo para seguirmos estes princípios mais responsáveis ou sustentáveis na nossa vida. E aos poucos os amigos foram chamando amigos, que foram chamando amigos, e neste momento no Instagram temos uma comunidade de mais de 90 mil pessoas. Como começaram a ser muitas pessoas, disse, ok, eu vou montar uma espécie de uma frente de loja digital, e a verdade é que o projeto cresceu muito. Olha, Mafalda. Na loja nós vendemos muitas coisas a granel, desde comida seca, detergentes, a shampoos, a gel de banho, etc. E todo o transporte é feito através de embalagens reutilizadas. Nós recebemos muitas vezes fotografias de clientes nossos de repente receberam uma encomenda de shampoo numa caixa de bombons. E é engraçado, ou numa caixa de cereais, ou nós enviamos inclusivamente em caixas da nossa concorrência. Não tem mal, é mesmo assim, porque e achamos que eles também deveriam fazer o mesmo, e muitos deles já começaram a fazer o mesmo, portanto, que é ótimo, porque assim acho que todos contribuímos para o mesmo bem comum, não é? Nós acreditamos que Portugal tem de se posicionar nesta nova economia descarbonizadora, que é para onde vai o século XXI e aonde vão estar os mercados, operadores.
E é nesse sentido que era muito importante que o nosso país, que chegou tão atrasado ao século XIX e tão atrasado ao século XX, não chegue desta vez atrasado ao século XXI e faça as opções que são fundamentais para sermos um dos países da frente naquilo que vai ser o século XXI e que vai ser seguramente o século da descarbonização. As alterações climáticas são mesmo o maior desafio do nosso tempo, mas são também uma oportunidade de crescimento. Uma economia sustentável só é possível se aproveitarmos bem os recursos naturais disponíveis. No caso português, trata-se de rentabilizar o sol, o vento e o mar através da tecnologia e da investigação, que foram deles uma vantagem competitiva. Só assim teremos uma economia capaz de criar mais riqueza e gerar emprego mais qualificado. Mas isso envolve um compromisso de todos, do Estado, que tem que garantir uma transição energética justa através de uma regulação eficaz, das empresas, que devem descarbonizar as cadeias de valor, e dos cidadãos, que devem alterar comportamentos e hábitos de consumo. Assim, Portugal estará capaz de atacar um futuro que se pretende mais verde e limpo e de garantir sustentabilidade social, económica e ambiental para as próximas gerações.